Oi, hoje é a resenha do conto Uma Regeneração Resgatada, escrita por O. Henry, aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, volume número 30, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Um guarda veio até a sapataria da prisão, onde Jimmy Valentine ocupava-se em costurar cabedais, e o levou até o escritório principal. Ali o diretor do presídio entregou a Jimmy seu indulto, que fora assinado naquela manhã pelo governador. Jimmy pegou-o de modo cansado. Cumprira quase 10 meses de uma pena de 4 anos. Imaginara ficar ali apenas uns 3 meses, no máximo. Quando um homem, com tantos amigos lá fora como Jimmy Valentine, é recebido no xadrez, quase não vale a pena que corte o cabelo. Assim começa Uma Regeneração Resgatada, escrita por O. Henry, que conta a história aqui de Valentine, esse presidiário que na verdade é um ladrão de bancos, ou melhor, de cofres, para ser mais preciso. Não precisa ser um banco, né? Pode ser na casa de alguém, ele vai lá e arranja um jeito de abrir aquele cofre com requintes de profissionalismo. Mas como vocês viram, né? Ele foi preso, foi condenado, estava cumprindo uma pena de alguns anos, né? Mas, pelo jeito, ele tem costas quentes e conseguiu até ser liberado rapidamente. Quer dizer, não tão rapidamente, né? Como vocês também perceberam, demorou um pouquinho, ele ficou um pouco desgostoso com seus amigos lá de fora. Bom, enfim, ele está livre, agora pode curtir a vida e, claro, trabalhar, né? Na sua profissão. Mas há um problema. O policial que o prendeu, Ben Price, sempre fica de olho naqueles que são presos, mas consegue de um jeito ou outro acabar escapando das malhas da justiça, né? Portanto, qualquer outro tipo de roubo que anda acontecendo por ali, ele ficava analisando, isso aqui me parece ao estilo de, sim, esse protagonista, esse detento. Mas o que vai acontecer disso? O policial atrás de um ex-detento que ele já prendeu anteriormente. Sim, ele vai querer colocar ele de volta lá atrás das grades. Mas eu não vou dar detalhes a mais sobre essa história, porque senão estraga a experiência de quem pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês sabem, né? Alguns autores se inspiram para escrever suas histórias no que ele mesmo fez durante a sua vida. É o caso aqui de O. Henry, que também puxou cana durante alguns anos. Ele fez algumas falcatruas no banco onde ele trabalhava, desviava um dinheiro aqui e outro ali, foi pego, ele acabou sendo preso durante uma bela temporada, né? E dentro da prisão, o que ele fez? Ele partiu para a escrita e daí alcançou grande fama. Ele escreveu cerca de 500 contos, quase todos eles lá na sua época de presídio, né? Mas não importa, ele sim é um grande autor de prosa rápida, os contos curtos, aliás, curtíssimos às vezes. A maioria dos seus contos são super rápidos, dinâmicos e sempre com uma surpresinha ao final. Foi assim, claro, no outro conto que a gente já viu aqui no volume 30 da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. Lá da outra vez foi a história Um Presente dos Magos, que aliás, claro, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir o que eu falei a respeito lá daquela primeira história aqui deste livro. Aliás, tem mais outra, né? Semana que vem nós vamos ver o terceiro conto rápido aqui de O. Henry. E claro, né, nós temos que fazer alguma comparação entre as duas histórias. E sim, são do mesmo estilo, rápidas e com um final surpreendente. Ou melhor, né? A parte do surpreendente aí podemos questionar um pouquinho. Sim, esse autor é muito conhecido justamente por ele ter um final sempre atraente para a maioria dos seus leitores, porque justamente as pessoas acabam não percebendo o que vai acontecer. Só que na verdade, para ser bem sincero, não é tão difícil descobrir assim não. A fama dele talvez seja até exagerada, porque ele telegrafa um pouco como vai ser o desfecho da história. Isso porque ele conduz, de certa forma, os seus personagens a um momento que praticamente tem a ver com a base que foi criada. Talvez seja meio maluco o que eu disse, né? Mas é exatamente isso. Ele não faz um final surpresa além dos pontos que ele já expõe pra gente, como muitas vezes acontece, por exemplo, em histórias de investigação policial. E como um grande exemplo para isso, a gente pode colocar Agatha Christie, né? Que sempre coloca lá as pistas lá do crime que está sendo investigado, mas no fundo, lá ao final da história, você nunca adivinha, porque
sempre aparecem novos elementos lá para o desfecho da história. Mas não é o que acontece com os textos de O. Henry. Tudo que ele vai colocar lá no final de ponto de virada, ele já tinha exposto antes. Ou seja, se você prestar atenção no comportamento dos personagens e principalmente nas ações deles, sim, você vai perceber que alguma coisa que foi mostrada é só dar uma invertida, que é o que vai acontecer lá no final. Então, na comparação dos dois contos, lá o outro, O Presente dos Magos, e esse aqui, Uma Regeneração Resgatada, sim, aconteceu a mesma coisa. Claro, não dá para afirmar que todos os contos que ele escreveu, os 500 e poucos, também estão na mesma batida. Bom, eu vou confirmar semana que vem, no terceiro conto. Se for a mesma coisa, aí dá para dizer sim que não é difícil descobrir o que vai acontecer no desfecho da história. Sim, depois que Valentine sai lá da prisão, ele precisa se livrar da sua maleta de trabalho. Justamente é um dos elementos que faz com que, como eu comentei, o policial Ben Price consiga descobrir que ele está atuando novamente no pedaço. Isso porque ele tem várias ferramentas feitas sob medidas para sua técnica super avançada, profissional mesmo, de arrombar cofres. Justamente aqueles cofres que tem aquele selo de qualidade, né? Impossível de serem arrombados. É justamente esses que ele consegue abrir com muita facilidade. Mas enfim, é o máximo que eu posso dizer realmente dessa história. Sim, há outros elementos que vão aparecendo depois, até outro personagem importante, mas aí eu já não posso dizer mesmo. Porque é aí que cai justamente naquele ponto que eu digo. Nesses novos elementos que eu não estou dizendo, mas que vão aparecer na história, aí você percebe, já sei como o final vai acontecer. E dito e feito. Mas claro, né, para muitos leitores, essas histórias podem ser muito instigantes e muito surpreendentes nos seus encerramentos. Isso porque as histórias de O. Henry eram consideradas como uma bela de uma diversão, despretensiosas. E na verdade, elas são mesmo, elas não têm nada de complicado nelas. Não há grandes mensagens, embora, claro, há algumas críticas sociais aqui e ali nas suas histórias. Já dá para perceber nesses dois contos. Com certeza nos outros também. Mas claro, né, se os leitores estão aqui pela diversão em si e não estão focados em determinar o final da história, aí sim, tudo funciona a contento. Porque justamente, se você já vem sabendo que esse escritor é conhecido como um cara que faz grandes finais, grandes reviravoltas, você fica prestando atenção demais no texto. E aí pode não ser bom. Então, um leitor mais incauto se diverte mais do que um cara chato como eu, que fica dando uma olhada no texto, procurando saber como é que vai acabar aqui e ali as coisas. Enfim, para Uma Regeneração Resgatada de O. Henry, eu vou manter a mesma nota que eu dei lá para o conto anterior. 3,5 asteriscos. Agora, quem sempre me surpreende é Clarice Lispector, que retorna na próxima segunda-feira com mais um conto aqui da sua coletânea A Legião Estrangeira. E sim, sexta-feira que vem encerramos finalmente a coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, onde teremos o último conto aqui do volume número 30, fechando, né, aqueles contos que ficaram sobrando lá do ano passado, de 2018, né, quando eu percebi que em alguns volumes aqui dessa coleção tinha mais de um conto, e sempre é assim, né? Todos os contos devem ser resenhados em resenhas individuais para cumprir a meta do projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019. E tchau!